www.plantãopolicialipatinga.com.br apresenta Ocorrências policiais. Roubo em comércio na Avenida Brasil, no Iguaçu, em Ipatinga. Segundo a atendente, o criminoso usava uma camisa do time do Barcelona. Se passou por cliente, entrou no comércio, pediu um medicamento e, ao receber, se dirigiu ao caixa para pagar, mas rendeu a funcionária anunciando o roubo, recolhendo todo o dinheiro e fugiu sentido a Rua Ametista. A ação do criminoso foi filmada por câmeras de segurança e os militares identificaram o bandido, que tem 28 anos, morador da Rua Joel, no Canaã. Ele continua sendo procurado. O Elison Lemos Lopes, 19 anos, foi vítima de atentado na Rua João de Barro, no Vila Celeste, em Ipatinga, no fim da manhã de sexta-feira. O jovem foi ferido com um tiro na barriga, disparado por um adolescente de 17 anos que fugiu após o ato infracional. A motivação ainda não foi esclarecida e, segundo a PM, houve uma briga. Após ser baleado, a vítima procurou atendimento no Hospital Municipal e depois socorrida pelo SAMU até o Hospital Márcio Cunha. Os policiais apuraram ainda que houve a confusão e o suspeito se retirou e depois voltou armado, atirou na vítima e fugiu entrando no matagal e depois foi visto em fuga pela Rua Tucanuçu. Ocorrência encaminhada à Polícia Civil. Militares acionados na Rua Rosa Branca, no São Domingos, em Fabriciano, onde uma comerciante de 64 anos trabalhava em seu bar quando o indivíduo surgiu com uma arma de fogo em punho, ameaçou matá-la e anunciou o roubo. Exigiu cordão e depois efetuou o disparo no teto do estabelecimento e fugiu de carona em uma moto Titan, placa HDC 1798, que o aguardava na esquina. Durante as diligências, foi localizado o proprietário da motocicleta, que havia passado o veículo para um conhecido que repassou para o filho, que em depoimento alegou que outro irmão dele, de 17 anos, usou a motocicleta sem o seu consentimento. Fatos constatados pelas filmagens. Mas a motocicleta foi guinchada ao pátio credenciado, o dono da moto conduzido por facilitação para os autores cometerem o roubo. Outro suspeito de 16 negou a participação no delito, porém na semana passada ele foi apreendido pelo mesmo ato infracional e na ocasião ele, de posse de um veículo, colidiu em outro que foi apreendido. O caso encaminhado à delegacia de plantão em Ipatinga. Final da noite de ontem, na Avenida Dr. Rubens Siqueira Maia 90, centro de Fabriciano, morador de Rua Kennedy de Oliveira Silva, 29 anos, foi vítima de tentativa de homicídio. Militares, durante o patrulhamento de rotina, encontraram o Kennedy, vulgo Kendim, caído ao solo e ferido com perfurações de arma de fogo. Foi socorrido até o hospital, onde os médicos de plantão constataram 2 perfurações de arma de fogo calibre 22, uma nas costas, lado esquerdo, e a outra na região lombar. Uma testemunha que pediu para não ser identificada informou que a vítima estava ficando na casa de amigos da Prainha desde terça-feira passada, dia 30, quando saiu da cadeia em Betim, onde ficou preso por aproximadamente 8 anos, que o mesmo seria irmão de Michael, vulgo Maiquinho. Câmeras instaladas próximo ao local do crime podem ajudar na identificação dos autores. Empresário de 54 anos acionou a PM na Avenida 1, no bairro Alegre, em Timóteo. Ele relatou que no local é sua moradia e também funciona a sua empresa, especializada em aço inox. Ele se ausentou no sábado, retornou no início da tarde de domingo, quando percebeu que indivíduo ainda não identificado arrombou os cadeados de 3 portões, tendo acesso ao interior da empresa e de sua residência. Foram subtraídos 5 máquinas de solda, 2 violões, uma guitarra, forno elétrico, várias peças de roupas e o veículo Fiat Strada, placas HAD 9305 de cor prata, realizado intenso rastreamento pelos militares, porém sem êxito. Policiais abordaram um casal na Avenida Cesita 1446, no Primavera, em Timóteo. O homem, identificado como Lucas Stephanie de Paula Silva, 26 anos, e a mulher como Daniele Adriane Rocha, 36 anos. Os policiais da equipe do Serviço de Inteligência da 85ª constataram 2 mandados de prisão em desfavor dos envolvidos. Foram expedidos pelo desembargador Jalbert Carneiro Jacques, da comarca de Belo Horizonte. Os 2 presos
encaminhados à delegacia de plantão. A polícia investiga a morte de Wellington Pereira Silva, 31 anos, ocorrida na noite de sexta-feira no cruzamento das ruas José Rosa Guimarães e Dorcelina, na cidade do NAC. As primeiras informações, segundo o boletim policial, dão conta que a vítima foi morta por conta de cachaça. O suspeito do crime, de 27 anos, teria desentendido com a vítima em um bar quando Wellington Pereira se retirou, caminhava com destino à sua residência e por volta de 8h30 da noite foi cercado por 2 criminosos. O suspeito, já identificado pela PM, sacou uma arma de fogo e efetuou 2 disparos. Após ser atingido pelo primeiro tiro, a vítima caiu e recebeu o segundo disparo, morrendo no local. Populares informaram à polícia que momentos antes, Wellington entrou em luta corporal com o suspeito que lhe teria negado a pagar uma dose de pinga. Os PMs chegaram a ver a vítima portando um pedaço de madeira e, ao ser abordado, contou que tinha desentendido com alguém e foi liberado. O rapaz, que foi apontado como um dos envolvidos no crime e que teria efetuado os disparos, foi localizado e detido na casa da namorada, porém negou a autoria ou participação no crime. Ele apresentava ferimentos nas costas e teve que ser levado para a unidade de pronto atendimento em Ipatinga e depois para o plantão da delegacia regional. Na cidade de Timóteo, durante a operação batida policial com o intuito de coibir roubos e furtos, a equipe policial avistou em um bar 2 indivíduos suspeitos, um já conhecido no meio policial com registros de autoria de crimes contra o patrimônio. Os autores perceberam a presença policial, entraram em um veículo Paraty e tentaram fugir. Contudo, os militares conseguiram abordá-los. Durante as buscas no carro, foram encontradas uma pistola 6,35 municiada com 3 cartuchos. Ao dar voz de prisão aos infratores, um deles resistiu e foi necessário usar técnicas de imobilização. Com o apoio de outras equipes, as buscas continuaram no veículo e também nas residências dos suspeitos. Ainda apreendidos mais 2 armas de fogo e pólvoras. Os autores encaminhados à UPA e depois à delegacia de plantão em Ipatinga. Na tarde de sábado, na rua Tóquio 60, no Betânia, um eletricista de linha viva, identificado como Laítio Roque, trabalhava em uma empreiteira da CEMIG e, segundo o boletim de ocorrência, após fazer uma manutenção trocando a cruzeta, fazendo a amarração no pino na fase do meio, recebeu uma descarga elétrica, ficando preso ao equipamento de segurança. Ele foi resgatado pelos colegas de trabalho, teve queimaduras na altura do peito e socorrido pelo SAMU até o Hospital Márcio Cunha, ficando internado em observação. Eliel Cristian Manuel Nicolau, de 24 anos, e Gleison Francisco Souza, 25, foram presos na manhã de sexta-feira quando tentaram furar uma operação da Polícia Rodoviária na BR-474 que liga Caratinga a Ipanema. Os dois se encontravam na picape Estrada com placas de São Paulo. Primeiro, desobedeceram uma ordem de parada dos patrulheiros. Seguiram em fuga em alta velocidade quando, perto da cidade de Piedade de Caratinga, dispensaram uma mochila em uma lixeira. A mesma foi recolhida pelos PMs e no interior localizados 5 quilos de maconha. Os dois foram alcançados e presos na rua Santos Dumont, no centro de Piedade. Também apreendidos 2 celulares. A picape era dirigida por Eliel, oriundo de Diadema, São Paulo. Gleidson, passageiro, natural de Coronel Fabriciano. Os dois conduzidos para a delegacia e autuados em flagrante. O acidente com vítima fatal foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária no fim da noite de sexta-feira na LMG 758 em Açucena. Caminhão Mercedes L 2013, carregado de madeira, dirigido por Darli da Mota Couto, de 46 anos. Em uma curva no quilômetro 35, local conhecido como Curva da Morte devido ao alto índice de acidentes, ele tombou. O motorista Darli da Mota ficou prensado entre as ferragens, não resistiu e faleceu. O corpo dele foi resgatado das ferragens pelos bombeiros do 11º Batalhão. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. A vítima morava na cidade de Imbé de Minas. Durante uma operação da PM na Rua Beta, no bairro Nova Esperança, na cidade de Timóteo, foram detidos Matheus Alves, 22 anos, e Gabriel Henriques, de 24 anos. Os militares realizavam uma operação antidrogas e abordaram a motocicleta Titan, placa GZZ 8342. Era conduzida pelo Matheus Alves,
apreendidos com ele 37 comprimidos azuis, semelhante a êxtase, além de R$ 119 e uma porção de maconha. Matheus alegou aos policiais que tinha comprado as drogas por R$ 1.035 na Avenida 1, no bairro Alegre. O traficante era conhecido como Gabriel Henrique e pagou mediante a transferência bancária. Alegou ainda que usaria as drogas em uma festa heavy em Ipatinga. Os militares foram ao endereço indicado pelo abordado e na chegada sentiram um forte odor de maconha. O portão da frente e as portas se encontravam abertas. Matheus Alves acompanhava e indicou Gabriel Henrique como revendedor dos entorpecentes. No quarto dele encontraram uma estufa com a plantação de maconha. Outros materiais foram apreendidos, como informa o tenente Vitor, da 85ª Companhia. Foi montada uma operação ali na região da Rua Beta, daquele acesso clandestino da BR Nova, que é onde tem aquele radar, onde tem as trilhas, onde os motoqueiros descem para adiantar um pouco o trajeto. E ali foi abordado um condutor de uma motocicleta portando a drogas, o LSD, e a partir dessa intervenção foi desencadeada operações nos locais de onde essa droga foi adquirida, e aí resultando nesta importante apreensão de drogas e prisão de 2 autores. Além de ter sido encontrado LSD, uma quantidade considerável para esse tipo de drogas aqui na região, foi encontrada dentro da residência de um dos autores um sistema, para cultivo da droga, da cannabis sativa, a maconha, conhecida popularmente como maconha, onde ele produzia uma quantidade considerável, vários pés, vasos, adubos, insumos, tudo para que ele pudesse produzir essa droga no interior da sua residência. O Tribunal do Júri da Comarca de Timóteo condenou a 12 anos e 6 meses de prisão Emerson Dias da Silva, 44 anos, ele que matou a tiros o cunhado, que era revendedor de automóveis, José Roberto Araújo Pina, de 55 anos, o Beto Pina, fato ocorrido em abril do ano passado na rua Padre Questor, no Timirim. José Roberto foi localizado 2 dias depois no bairro Alvorada e, ao ser preso, confessou a autoria do crime. A sessão do júri começou às 9 da quinta-feira passada. O réu foi defendido pelo advogado Caster Lúcio e o Conselho de Sentença considerou José Roberto culpado. Foi sentenciado a 12 anos e 6 meses de prisão. Vai aguardar preso o prazo de recurso. Na primeira sessão da semana, na terça-feira, o Conselho de Sentença absolveu Lucas Avelino Pereira, de 28 anos, era acusado de matar a tiros o André Lúcio Soares. O crime aconteceu na rua Via Láctea, no bairro Novo Tempo, no dia 22 de março de 2012. André prestava serviços na delegacia, cedido pela administração de Timóteo, e, de acordo com as investigações, era tido como informante da polícia. Por isso, foi executado. Lucas foi apontado como autor do crime a mando de Emerson Ferreira Martins, 33 anos, que foi julgado em 2014 e também absolvido. O advogado Tiago Xavier defendeu Lucas. O promotor Rafael Moreira, da Comarca de Caratinga, trabalhou na acusação. Leones da Silva Santos, de 22 anos, o Léo da Baiana, foi inocentado da acusação de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Macuco em janeiro de 2018. A ocorrência, na ocasião, foi registrada pela PM na rua Curiango. O Arley de Jesus Paula, 36 anos, foi a vítima. Leones e o Iverson Ricardo Santos, de 25 anos, o Bomba, eram suspeitos. Ao ser preso, Leones alegou na época que estava em casa e não tinha nenhuma desavença com a vítima do atentado. O segundo suspeito, o Iverson, foi executado no dia 9 de fevereiro de 2018. A Polícia Civil investiga se o crime foi vingança. Leones foi defendido pelo advogado Wellerson Bauman de Paula. Roubos na BR-381, anel rodoviário, à altura do bairro Amaro Lanara, em Fabriciano. Militares da Polícia Rodoviária Estadual, acionados por um motorista de carro de passeio, alegou que seguia pela rodovia quando deparou com várias pedras na pista e foram colocadas por criminosos. A vítima, ao tentar transpor, teve um dos pneus estourado e danificado. Assim que o carro parou, o motorista e a esposa foram rendidos por 2 bandidos encapuzados, um deles com arma de cano longo e o segundo com uma barra de ferro. Anunciaram o delito, arrancaram o condutor para fora, roubaram dele os celulares, a carteira contendo documentos e dinheiro.
A esposa da vítima, com suspeita de estar grávida, entrou em estado de choque, passou mal e foi socorrida até o Hospital Márcio Cunha. Outros motoristas foram assaltados pelos mesmos bandidos, que estão sendo procurados. Faleceu na madrugada de ontem a dona de casa Maria da Penha Silva, 49 anos, vítima de espancamento do próprio filho. Ela se encontrava internada desde o dia 20 de julho, dia que foi encontrada inconsciente e com o rosto desfigurado na cidade de Timóteo. O caso registrado na rua Felicíssimo Farias, no bairro Anamora. A polícia militar apurou na época que o autor usou uma enxada para agredir a mãe durante a madrugada daquele dia. A motivação seria que o acusado teria pedido dinheiro para comprar droga. Com a negativa da mãe, o rapaz armou-se com uma enxada e passou a golpeá-la. O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher em estado grave ao Hospital São Camilo. Ela apresentava fratura em um dos braços e traumatismo craniano. A polícia militar conseguiu prender o suspeito um dia depois do crime, no shopping do Vale, em Ipatinga. Isso depois que o mesmo foi visto por populares atirando pedras em direção ao centro de compras e acionaram a corporação. O corpo da vítima foi sepultado no final da tarde de ontem no cemitério Jardim da Saudade. Repórter Adair Alves. www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais. Agora vai levar uma sacudada.